Capítulo 64. Em uma guerra, um comandante, ou ao menos dos bons, sabe que existem elementos que são essenciais de serem estudados antes de se iniciar um embate em um campo de guerra. O sol é um deles, o vento é outro. No caso do primeiro, o ideal é tê-lo às suas costas. A luz, quando bate na vista, cega, e quando bate na pele, aumenta o transtorno provocado por suor e perda de água. Já o segundo é ainda mais complexo. Afinal, o vento em um campo de batalha pode vir de 8 direções e afeta não apenas a visão, como também a coordenação, a audição e a capacidade de resistência. Imperador Ferrabras e Rei Anísio Branford eram bons comandantes, talvez os melhores do mundo, e logo sabiam disso. Ferrabras contava com o nascer do sol que iria cegar seus oponentes, embora nuvens escuras tomassem o céu naquele momento e houvesse pouca luz naquele campo, ainda que o dia estivesse nascendo, e da maneira como aquele combate estava se dando, esse artifício elementar nem mesmo seria necessário para a vitória. Entretanto, o rei Anísio conseguiria, através de instrumentos e matemática gnomos, saber a direção do vento e um cálculo aproximado do momento. E isso era um trunfo que nunca um comandante de guerra na história de todas as guerras pôde contar anteriormente. O detalhe mais importante de toda a questão era, se Anísio Branford não soubesse a direção que o vento iria soprar naquele dia, Victor Ferrabras teria vencido a guerra. Mas rei Anísio soube. O fogo começou a crepitar, e o cheiro entrou pelas narinas das enfermeiras de guerra que estavam próximas, sufocando. Elas corriam para se afastar da paliçada ardendo, com panos ao redor dos narizes e bocas, tossindo, lacrimejando e orando pela sobrevivência. A madeira começou a entortar pouco a pouco, e a fumaça preta, densa e intensa, começou a se espalhar como uma praga, espalhada pela ventania que a cada momento se tornava mais intensa, e mais intensa, e mais intensa. E foi quando mais uma cena que arrepiava corações aconteceu. Os soldados de Arzalon que ainda estavam vivos para ver aquilo, tiraram os panos em forma de máscaras de médicos de seus bolsos e colocaram na boca e o nariz, como ladrões que não querem ser reconhecidos, enquanto o vento espalhava fumaça preta para a frente, indo de encontro ao inimigo que avançava. Tem certeza que devemos levar isto para a guerra? Minotauros por um momento ficou em choque com aquela maldita fumaça e com aquele maldito cheiro e com aquele maldito exército mascarado observando-o como se o mundo não fosse mais tão ruim. Nós soldados precisamos sempre partir do princípio de que nosso rei sabe o que faz. O exército de Minotauros travou quando perdeu a noção do inimigo, assim que o vento, e o que vinha com o vento, tornou-se seu principal inimigo. A fumaça começou a lhes intoxicar os pulmões e embaçar-lhes a visão, a provocar tosse, cuspidas, vômito, calor e desespero. Capitã Bradamante gritou uma ordem, e fosse o que fosse que houvesse dentro daqueles carros de guerra, soldados entraram pelas jaulas de feno e acionaram. Havia 9 daqueles carros de guerra trazidos pelos gnomos. 4 deles estavam apontados para Minotauros, 4 para Brodnag, 1 para nenhum dos 2. E então houve um estrondo, provocado pelo primeiro carro de guerra. O feno que protegia a grade evaporou quando as terras erosivas daquele campo tremeram com o som do fim do mundo. A mente dos soldados arzalinos retornou ao momento em que rei Branford cruzou os céus do campo de batalha nos Vishus gnomos, e tudo passou a fazer sentido. Rei Branford e sua comitiva. Um som repetido por todos os outros carros de guerra, menos um. Sim. Um som que ensurdecia um inimigo que já estava cego e desorientado o suficiente para começar a imaginar que o domínio soberano de um continente já não estava tão próximo como parecia. Aonde acha que ele está indo? Um som de pólvora, um som oriundo de carros de guerra trazidos do único reino capaz de criar coisas daquele tipo. Tagwood. Um som de balas de canhão. Balas de ferro cuspidas a uma velocidade absurdamente violenta viajaram por dezenas de metros até se chocarem contra uma parede de escudo gigante, derrubando seres colossais, como se fossem pinos de um jogo infantil.
E se o estrago já era grande, contra seres daquele tamanho, imagine o estrago que fazia quando mirado para um exército humano, cego e atordoado pela fumaça negra da guerra incendiária. As balas destroçavam, assustavam, quebravam, estalavam, esmagavam. Soldados minotaurinos tinham partes do corpo afundadas, e de uma maneira tão brutal que não havia nem mesmo tempo de gritar. E se houvesse, isso significava engolir uma boa golfada daquela fumaça preta que intoxicava o homem cansado o suficiente até mesmo para desejar estar morto. O atordoado imperador Ferrabras soava frio. O fato era que ali, e somente ali, ele compreendeu que havia sido ludibriado e liderado errado. De fato, se houvesse ordenado anteriormente que seu exército tivesse avançado de forma afoita e tomado Arzalo de uma única vez, ainda que sucumbisse muito de sua vanguarda para a formação pontiaguda do inimigo, ele teria esmagado Arzalo antes que o inimigo pudesse usar a ventania a seu favor. Mas a confiança que vem com a superioridade militar o havia tranquilizado, e o fato de saber que Anísio estava jogando suas fichas em algo grande lhe havia dado temor. Mas Anísio fizera com que Ferrabras acreditasse que queria que Minotauros viesse para esmagá-lo, como um bicho, exatamente o que teria dado a vitória a Minotauros, só que fora o contrário. E era agora a hora de Arzalo avançar. Coronel Baxter ordenou com todo o pulmão que lhe restava ao que sobrava de Arzalo que avançasse. Soldados avançaram em rodopios e entrelaces, degolando minotaurinos como se fossem galinhas em um matadouro. Rodopiar e entrelaçar. Era o meio de lidar com emergências. Um rodopio que levantasse poeira poderia ser usado para tirar proveito da falta de visão. E com a fumaça e o desespero que balas de canhão traziam à zona de guerra, nunca naquela guerra houve momento tão propício à matança. Soldados humanos de estandartes diferentes se chocaram e começaram a se bater com armas que já haviam perdido o fio e se tornavam legítimos porretes que esmagavam miolos e membros. Era uma guerra primitiva e violenta, principalmente porque era uma guerra cega, não apenas no sentido filosófico de toda guerra ser cega, mas no sentido de que a fumaça continuava a soprar na direção de Minotauros, e Arzalon, que avançava também, acabava batalhando sem ver muita coisa do campo de batalha. Isso igualava o combate, afinal, dois inimigos passaram a lutar de olhos vendados, com seus arqueiros bloqueados. E até mesmo tais condições já não eram mais vantajosas para Arzalon, pois era hora de aproveitar o estrago que balas e canhões haviam feito, e ainda faziam, na parede de seu inimigo para perfurá-la e vencer a guerra. Coronel Athos Baxter sentiu o peso da idade de um mosqueteiro que lutara na juventude como um touro, mas na velhice sentiu o peso da idade e do estresse de uma guerra. O ar de repente tornou-se rarefeito, e o peito doeu. As mãos ficaram trêmulas e a pele pálida. A mão direita apertou o peito e ele caiu de joelhos, sendo atropelado por soldados em luta. Escute, eu também estou com medo. Quando fechou os olhos e soube que seu coração iria parar, Athos Baxter podia ainda escutar os sons de batalha do exército de Arzalo sobrevivendo, mais um pouco através de ordens suas, e aquela sensação foi serena. Mas ao menos eu consigo pensar em meio a esse caos. Mais tarde, quando a guerra terminasse, iriam encontrar o corpo do coronel pálido devido à parada cardíaca, mas com uma expressão suave no rosto. E ainda consigo liderar um exército, coisa que você não. Como todos os mortos, fora pisoteado diversas vezes pelos soldados em embate, mas nenhuma arma lhe cortou ou transpassou o corpo, e nenhum inimigo pôde se gabar de ter conseguido tirar a vida de um coronel que morrera fazendo o que mais sabia. Imperador Ferrabras começou a gritar ordens para que seu exército saísse da posição quadrangular e assumisse uma formação difusa e espalhada, uma formação que iria desconcentrar a formação densa de seus soldados, e diante do cenário caótico da cortina de fumaça instaurado, igualaria as condições contra o inimigo no campo cego, talvez, e isso iriam descobrir no fogo, até o ponto de superá-lo. A estratégia era coerente e fazia sentido. Poderia ter dado certo. Poderia, se nuvens não tivessem rosnado e a chuva não houvesse descido.